Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero louvar a Deus neste dia que o Senhor tem nos concedido, dia 1 de dezembro de 2022. Nesse momento são precisamente 10 horas e 51 minutos. E eu venho aqui através desta live trazer uma palavra da parte de Deus para cada um dos irmãos. Eu quero nesta oportunidade trazer uma palavra de reflexão para o elevo espiritual de cada um dos irmãos. Haja vista que a fé que habita dentro de cada um de nós nos leva a alcançar os maiores milagres da parte de Deus. Amém? E eu creio precisamente que a palavra do Senhor, ela tem nos dado esta proporção abençoada para podermos meditar nela. E nós temos que ter a Bíblia como regra de fé e prática na nossa vida. A gente crê porque temos uma fé dentro de cada um de nós. Cremos na Bíblia porque temos fé. Cremos que Deus opera milagre porque temos fé. Cremos que um dia iremos morar nos céus porque temos fé. Amém? E eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para cada um dos irmãos. E eu quero falar sobre 7 expressões na Bíblia onde fala sobre fé. E eu quero tomar como base o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, meus amados e queridos irmãos, é a única condição necessária para eu e você agradar a Deus. A palavra do Senhor, ela diz e nos recomenda que vivamos pela fé. Viver sem fé é perder a esperança. Viver sem fé é ficar à deriva no mar da dificuldade. Viver sem fé é viver uma vida de incertezas. Há uma poesia de uma música que diz assim: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então devemos perder tudo, menos a fé. A fé, a esperança e o amor são as 3 virtudes principais do cristão. Jesus, ele disse em Marcos capítulo 11, versículo 22, tende fé em Deus. Então essa expressão, tende fé em Deus, significa que Deus, ele honra a fé daqueles que depositam nele a sua confiança. Amém? Então existe 7 expressões que revela fé na Bíblia Sagrada. Então a primeira expressão que revela fé na Bíblia Sagrada está na 2ª carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, quando a Bíblia nos recomenda a andar por fé. A segunda expressão que revela fé na Bíblia e que ela é recomendada para cada um de nós
Está em Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo de número 38, que diz que nós temos que viver pela fé. A terceira expressão que revela a fé na Bíblia está em Tito, capítulo 1, versículo de número 4, onde revela uma fé comum. No Evangelho de Mateus, capítulo número 8, versículo de número 36, a Bíblia também cita vários tipos de fé. Existe a fé grande, existe a fé pequena. Existe a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, o tamanho da fé está em cada um de nós. Às vezes você tem a sua fé que é grande para você. Aquela fé que você determina o impossível. Ou seja, ainda que não aconteça, mas você crê que vai acontecer. Amém? A Bíblia ela fala também sobre a fé grande, que é a que está registrado em Marcos, capítulo número 15, versículo de número 28. A Bíblia ela também fala sobre a medida da fé. E que medida é essa? É aquela que o Senhor determina que o seu milagre aconteça de acordo com o seu trabalho, o seu serviço. Ou seja, existem situações que é para a medicina resolver. E existem situações que é para Deus resolver. Então, aquilo que é para Deus resolver, você não pode fazer. Aquilo que é para Deus fazer, então a medicina ela não vai fazer. Ela não pode fazer. Amém? A Bíblia Sagrada também ela fala sobre a fé submersa, aquela que está registrada na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 9. Que fé submersa é essa? É aquela fé que você está mergulhado nas adversidades da vida, está mergulhado nos problemas da vida, está mergulhado nas aflições desta vida. Você se lembra dos discípulos de Jesus? O exemplo claro que eles estavam tendo uma fé submersa. Ou seja, as ondas do mar estavam cobrindo o barco. Eles estavam perecendo. Eles iam morrer. Mas Jesus estava na polpa do barco. E Jesus disse: tende bom ânimo, homens de pequena fé. Ele repreendeu o mar, ele repreendeu a tempestade, e a Bíblia Sagrada nos diz que tudo se tornou uma bonança. Ou seja, a viagem dele foi tranquila. Eles chegaram até o seu destino final. Por quê? Porque Jesus estava na polpa do barco. Se Jesus estiver na polpa do seu barco, então descanse, tranquilize o seu coração, porque Ele está trabalhando ao teu respeito. Amém? E a Bíblia também fala sobre uma fé extraordinária, que é aquela que está registrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e o versículo de número 8. A fé extraordinária. Que fé é essa? É uma fé sobrenatural. É a fé
incondicional para Ele operar milagres na sua vida. Ainda que você não tenha fé para acreditar que Deus vai operar esse grande milagre na sua vida, a fé extraordinária, ela entra em ação e ela diz: eu quero ser curado deste teu flagelo, deste teu mal, e você é curado. Amém? Então a Bíblia Sagrada, ela manda eu e você termos esses tipos de fé em nossas vidas. Devemos conservar esta fé na nossa vida. Devemos guardá-la até o final da nossa existência. Eu costumo dizer que viver pela fé nos constitui um grande desafio em meio a uma sociedade cética, incrédula e alienada de Deus. O apóstolo São Paulo, na primeira epístola dele a Timóteo, no capítulo 6, e o versículo de número 12, ele diz o seguinte: Paulo aconselha a Timóteo a militar a boa milícia da fé e tomar posse da vida eterna. Militar aqui implica em agonizar na fé. O apóstolo São Paulo, ele vê a vida cristã, meus amados e queridos irmãos, como uma guerra, uma luta intensa que requer disciplina, requer lealdade, requer que permanecemos em Cristo, centrados em Cristo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus, capítulo 12, e o versículo 2, ele diz: olhando para mim, Jesus dizendo, olhando para mim, que sou o autor e consumador da vossa fé. Então, se você seguir esses conselhos, Deus ele trará bom êxito para a tua vida e para todos os planos que você depositar nele. Amém? Porque a Bíblia diz que quem se apoia nesta fé crê no impossível. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar cada um dos irmãos. Continue orando por mim, para que o Senhor me utilize como boca de Deus, como canal de Deus. Jamais eu vou deixar de trazer uma palavra da parte de Deus. Se Deus me livrou desse problema que eu estou passando, Ele não me livrou do problema. Ele me livrou no problema. Então, se Deus me livrou, crê tão somente que Ele também vai livrar as tuas vidas. Amém? Jamais devemos prever as adversidades da vida que são impostas para cada um de nós. Mas temos que crer que o Senhor está conosco em todas as situações da nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma outra oportunidade, se assim Deus nos conceder.